Fala personal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a executarem da maneira correta o movimento de rotação do tronco. Vou dar duas dicas que mudam completamente a maneira de realizar esse movimento e de sentir realmente qual é a musculatura que deve ser trabalhada. Então fiquem comigo até o final do vídeo. E muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado, em Educação Física Gerontológica, sou proprietário de uma academia e personal sênior há mais de 17 anos. Quero mostrar para vocês, então, falar um pouquinho mais nesse vídeo sobre esse movimento. Gente, por que eu resolvi falar sobre esse exercício? Porque tem muito aluno que chega na academia e não sabe por que está fazendo este movimento e o que deve sentir na hora de fazer este exercício. Gente, outra coisa importante é que esse movimento, para uma pessoa idosa, ele é fundamental. Porque este movimento de rotação do tronco, quando feito de uma maneira equivocada, quando feito de uma maneira rápida e com uma sobrecarga alta, é um dos movimentos que mais gera lesão na coluna, principalmente na lombar. Então, é necessário que a gente execute esse movimento de maneira correta, né? E que a gente fortaleça essa região do core e essa região aqui lateral, né, do abdômen, que também faz parte dessa cinta aqui de proteção que a gente tem. Então, para começar, eu quero mostrar para vocês como é que é a posição inicial deste exercício, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é se posicionar de lado para a barra, certo? Outra coisa, a gente vai alinhar o elástico de acordo com a altura do nosso peito. Ó, então deixei mais ou menos alinhado aqui na altura do peito, me posicionei de lado. E outro detalhe importante em relação aos pés. Eu vou afastar um pouquinho os meus pés e flexionar de leve o joelho. Abertura mais ou menos de acordo com a largura do meu quadril, ok? Então, os pés, o alinhamento aqui lateral, tá? Para a barra e também o elástico na altura do peito, tá? Esta é a posição inicial. Como é que é feita a execução? O movimento é muito simples, é um movimento de rotação do tronco, tá? Ó, giro aqui, faço um movimento de rotação e volto controlando a velocidade. Bom, beleza, parece fácil, mas quais são os principais erros que acontecem? Primeiro, gente, primeiro erro que eu vejo com muita frequência na academia é este aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou fazendo força apenas nos meus braços, com as minhas mãos. E o que acontece muitas vezes, ó, tem aluno que faz isso aqui, ó. Tu vê que eu não estou nem movimentando o meu tronco. Eu simplesmente estou aplicando força no braço. Então são dois pontos importantes aqui. Primeiro, deixar o controle do movimento nas mãos e, mais do que isso, não girar o tronco, não rotar o tronco, né? Então são dois erros comuns na execução deste movimento aqui. Tem um outro que é bem perigoso, inclusive, principalmente para pessoas que já têm pressão arterial mais alta, que é trancar a respiração. No momento que está fazendo o movimento, tranca a respiração, faz aquela manobra de Valsalva e aí aumenta ainda mais a pressão arterial, tá? Esse é um cuidado que a gente deve ter. Outro erro que acontece muito, principalmente do apressadinho, o aluno que tá com pressa, quer acabar logo o treino, ó, ele nem organiza a posição inicial. Ele já deixa o elástico lá embaixo, tá? E antes de fazer o movimento. Ah, é um erro fazer assim? Não, não que seja um erro. Até existem outros exercícios com alturas diferentes, né? Tem um lenhador, por exemplo, que é uma variação deste movimento aqui. Mas eu estou falando agora do movimento de rotação do tronco, ok?
Outro ponto importante que a gente deve cuidar é a distância para a barra. Olha só, se eu ficar muito afastado da barra, o que acontece aqui? Eu limito muito o movimento. A carga é muito alta, então eu não consigo executar o movimento de rotação, tá? Da mesma maneira, se eu ficar aqui, ó, aqui praticamente eu não tenho carga. Posso movimentar livremente, mas eu não vou ter sobrecarga e não vai ter exigência alguma para a musculatura que eu quero trabalhar, certo? Bom, chegamos ao ponto principal da aula. As duas dicas que para mim são fundamentais para os alunos de vocês compreenderem o que eles devem sentir ao realizar este movimento aqui. Qual grupo muscular que está sendo exigido? E é isso que vocês têm que passar para o aluno de vocês. Podem ter certeza que muda completamente a maneira deles fazerem o exercício com essas duas dicas que eu vou dar para vocês. E a primeira delas parece muito óbvia, mas quando vocês falam para o aluno de vocês, muda radicalmente. E a dica é a seguinte: pensar em qual grupo muscular que vai ser exigido com esse movimento. Ou seja, qual é o movimento que realmente eu devo fazer neste exercício? Será que é o movimento do braço que eu falei? Não. O nome deste exercício é rotação do tronco. Então a gente tem que falar para o nosso aluno que ele deve fazer o movimento com o tronco e não com o braço. Parece óbvio, mas pensem um pouquinho. Se ele fizer com o braço, a força realmente está mais no braço, no ombro, a exigência está lá. Mas se ele começa o movimento com o tronco, já muda a execução, tá? Então, isso aqui, gente, ele vai ganhar também, vai adquirir uma consciência corporal maior. É mais um benefício que ele vai ter. No momento que ele passa a ter controle do abdômen, ele já passa a entender de uma maneira diferente o exercício. Vamos melhorar ainda mais? Vamos lá. Além de fazer o movimento com o tronco, uma outra dica é usar a respiração e pedir para o aluno soltar o ar no momento que ele executa o movimento. Ó, então, no momento que ele faz a força, ele solta o ar. Na volta, inspira. Então, movimento com o tronco e soltando o ar na hora da contração, certo? Essas duas dicas, de novo, vão mudar completamente a maneira dos alunos de vocês executarem esse exercício. Antes de passar isso para eles, vou deixar uma tarefa para vocês aqui. Façam vocês. Procurem fazer de uma maneira sem pensar, rápida, e procurem fazer dessa maneira que eu falei para vocês agora, controlando a respiração e iniciando o movimento pelo tronco e não pelo braço. Façam isso e depois escrevam para mim nos comentários se vocês conseguiram perceber alguma diferença. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever para mim também nos comentários que eu respondo depois. Então, gente, muito obrigado para vocês que assistiram esse vídeo e fiquem ligados nos próximos vídeos aí sobre o trabalho de treinamento com pessoas idosas. Valeu!